Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias para o livro de Salmos, o Salmo de número 127, os versículos 1 e 2. Assim diz a minha Bíblia: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Nós ainda estamos em mês da família. Eu também gostaria de compartilhar com os irmãos algo voltado a esse assunto, a família. Quando Deus cria o homem e põe, obviamente, com todas as suas outras criações, e coloca ali para guardar e cuidar daquele local, o paraíso, Jardim do Éden, e somente o homem estava sem o seu par, somente o homem estava sem a sua companheira, adjuntora, somente o homem estava solitário. E você conhece a história. Deus ali criou, fez com que Adão tivesse um sono profundo, e de uma de suas costelas formasse aquela que foi sua esposa. Enfim, Deus criou a família. A família, biblicamente falando, corresponde a um homem e uma mulher. Bem verdade que, depois de muitos séculos, a nossa sociedade tem colocado isso como algo falido, muitas das vezes. Tem colocado o matrimônio, a família, como um caso, pelo menos esse padrão bíblico. É algo totalmente ultrapassado, totalmente que já deu o que tinha que dar. Só que a Bíblia ela não diz isso. A família, de modo geral, ela tem sido alvo de ênfase de um grande número de propagandas, mídias seculares, e ela tem sido atingida no seu seio. A família, nós sabemos que tem um papel fundamental no meio social. A família tem um papel muito importante. E há essa preocupação, nós temos que ter essa preocupação para que a sua família e a minha família, ela não venha sofrer uma deterioração. Para que ela não seja algo, simplesmente um ambiente onde você vai dormir. Não. E infelizmente tem lugares que isso tem sido assim. Em vez de se encontrar ali um refúgio, um aconchego, a alegria de mais um dia de trabalho, mais um dia de estudos, às vezes o marido, a esposa ou o filho não tem a coragem de olhar em sua esposa, de dizer que a ama, de dizer que ama o filho, ou o filho da mesma maneira. E isso é uma tristeza. Nós sabemos que uma das coisas que está na moda ou está na mídia é o número de pessoas, infelizmente, que casam hoje e amanhã separam.
Já tem aqueles que casam pensando no: eu vou casar, mas eu vou viver nessa casa. Se não der certo com o meu marido, eu volto para cá. Ele já casa com aquela ideia de que amanhã ou depois ele vai separar. Para que casar? O Salmo de número 36, versículo de 1 a 3, ele diz que há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjuro o discernimento e a prática do bem. Sabe o que é isso? A Bíblia está falando daquela família que é ímpia, a família onde Deus não está inserido, onde Deus não está fazendo parte. Então é comum e é normal, entre aspas, o pai não respeitar o filho não respeitar o pai. Por que a nossa sociedade vive um caos em nossos dias? Porque infelizmente estão inseridos nesse texto, onde o erro, a soberba, a falta de humildade, de compreensão entre marido e mulher, pais e filhos, tem se tornado uma prática diária. Como é que alguém vai se respeitar? Como que alguém vai dar ouvidos ao pai, à mãe, se só há ali um local de guerras? Um acha que o outro está certo, o outro diz que ele é que está correto. Diz que um garoto era muito danado na escola e ele havia aprontado, e o diretor disse: olha, menino, amanhã eu quero que você traga o seu pai aqui, pois eu quero vê-lo. E o menino disse: pois quando você encontrar ele, você diz também que eu quero falar com ele. É uma realidade. Famílias onde as pessoas estão sem Deus, famílias onde as pessoas só valorizam a vida material, o trabalho, o bom emprego, o bom salário, e sem Deus, muitas vezes não há aquele ambiente familiar, não há aquela alegria de estar juntos, compartilhando das histórias do dia a dia, do aprendizado, ou até mesmo das dificuldades. Nós compreendemos nesse texto de Salmos 127, os versículos 1 e 2, que se Deus não estiver em nossa família, não é somente nesse texto, mas como foi lido ele também, se Deus não estiver inserido na sua casa, no seu lar, no meu lar, nada feito. Em vão vai ser você trabalhar, em vão vai ser você correr atrás do vento, como diz Eclesiastes. De que adianta a pessoa ter uma vida profissional bem-sucedida e perder a sua família? De que adianta isso? O mundo a qual nós vivemos, infelizmente, e esse mundo sem Cristo, é bom que seja dito isso, quando as famílias estão deterioradas, quando cada membro está disperso, há aqueles que buscam ajudas
em grupos sociais, e alguns vão para academias, alguns vão para centros de meditação, alguns procuram um outro grupo para que preencha o espaço de sua família. Queridos, Deus, Ele é um ser perfeito. Que bom seria se cada pai, se cada filho fosse um ser obediente à voz de Deus, um ser obediente à revelação da palavra de Deus. Nós, como povo cristão, nós precisamos valorizar a nossa família. Ainda que nossa sociedade contemporânea diga que nós estamos ultrapassados, que nossas vidas já não fazem mais o perfil do século 21, isso é o que a sociedade diz. Mas o que a Bíblia diz? Nós cristãos precisamos valorizar nossas famílias. Temos que conhecer os princípios fundamentais da estabilidade familiar. Por que que muitas crianças, jovens, adolescentes são estrupados, são jogados, estão perdidos em um mundo de drogas? Por quê? Porque a família tem sido brutalmente desfacelada. Desde o Antigo Testamento, o Senhor havia estabelecido bases familiares para o povo de Israel. Moisés, sendo usado por Deus, ele ajudou a solidificar também a família das pessoas. Nós vemos que, eu não estarei lendo todos os textos, nós vemos que existia uma grande preocupação, principalmente ainda hoje, para o povo judeu, a relação de ensinar o caminho de Deus para os seus familiares. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 5, ele vai bater muito forte na questão do ensinamento. Eu não vou ler todo o texto, mas o versículo 5, ele diz que amarás, pois, o Senhor. Isso são apenas mandamentos, grandes mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso tem que servir de base para você e para mim, que é pai, para você e para mim, que é esposa, e para você também, que é filho. É necessário colocar Deus no centro da sua vida. Amar o Senhor acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Como diz o nosso pastor, é fácil? Não, mas é possível. Se Deus exige isso de você e de mim, é porque é possível. Toda pessoa que ama a Deus de coração, com toda a força, com toda a alma, é uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa que teme a Deus, com certeza, ele não vai ficar dando dor de cabeça. Se é filho, não vai dar dor de cabeça para sua mãe.
Se é um esposo, também vai fazer o máximo para não dar dor de cabeça à sua esposa. E muitas vezes nós cometemos erros, porque nós não queremos colocar Deus em nossas vidas, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Às vezes nós queremos viver a nossa vida, sendo servos de Deus. Nós temos que viver nossa vida, sim, porém, segundo a vontade de Deus. Provérbios 1:7, ele diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, ou da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O princípio da sabedoria, do conhecimento, é temer a Deus. Na realidade, quando as pessoas, independente de serem cristãs ou não, crentes ou não, se elas não temerem a Deus de um coração puro e sincero, aqui, amanhã ou depois, alguma coisa que tentar vir como uma provação, uma tentação, fará com que essa pessoa deixe de temer a Deus, fará com que essa pessoa se afaste do caminho de Deus. Isso é agradável ao Senhor? Não. Então, se não é agradável ao Senhor, eu estou fora. Essa deveria ser a nossa posição, mediante aquilo que a sociedade, quando eu digo a sociedade, é ela de uma forma geral, mas é aquelas pessoas que também estão à sua volta. Seus colegas, amigos, muitas vezes contam piadas indecentes e você lá no meio, participando como se fosse tudo normal, natural. É necessário ser temente ao Senhor para alcançarmos sabedoria. É necessário valorizarmos o ensinamento da nossa Bíblia. A família que é cristã, que é salva em Cristo Jesus, ela precisa ser sensível à voz de Deus. Quantas pessoas têm discutido, casamentos rompidos, porque essas pessoas já não querem mais ser sensíveis à voz de Deus. Provérbios 1:33 diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O temor do Senhor é o princípio do saber. Quantas pessoas assim o desprezam? Por que nós, como servos de Deus, muitas vezes nós não damos valor devido que a nossa família merece? Eu conheci um rapaz que, começando ainda a entrar para o mundo das drogas, e eu o orientei a que não fizesse aquilo. Primeiro porque a Bíblia ela não aprova esse tipo de atitude. Segundo que depois você poderia, dizendo isso àquela pessoa, se tornar um dependente químico e depois seria difícil de largar. E esse
essa pessoa disse: não, mas na hora que eu quiser parar, eu paro. Isso aí não vai me dominar. E para encurtar um pouquinho a história, já teve vezes dessa pessoa ficar correndo em volta da sua casa, atordoado, porque não tinha a droga para suprir a sua necessidade, a ânsia. Se tivesse dado ouvidos à Bíblia, à palavra de Deus, com certeza não estaria naquela situação. Nós sabemos que Deus pode curar, pode libertar a vida de toda e qualquer pessoa que decidir entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo. Não há vício nenhum, pecado algum, que Deus não possa dar a vitória àqueles que nele crê verdadeiramente. Infelizmente, se essa pessoa tem dado dor de cabeças à sua mãe, quem é que quer ter um filho drogado? Quem é que quer ter um marido dependente químico? Ninguém quer. Por isso que é importante valorizar a família. A família que ama Deus dentro do seu lar, com todo o seu coração, com toda a sua força e sua alma, ela tem uma vida em obediência à palavra de Deus. Família que obedece a Deus precisa obedecer à palavra de Deus. Há lugares, infelizmente é uma realidade, onde os lares cristãos, o pai xinga o próprio filho, o filho não respeita o pai. Como é que você vai cobrar algo de alguém, principalmente de um filho ou filha sua, se você não der o exemplo? Como? Fica complicado. Então é necessário ser obediente ao Senhor também nesse aspecto. Fazendo assim, com certeza a sua família será uma família abençoada, será uma família protegida, cuidada pelo próprio Deus. Deus quer que nós convençamos nossos filhos, através da sua honestidade, da minha honestidade, de nossa palavra, pelo nosso amor, por nossos lábios puros. Deus espera isso de você e de mim. Que você seja o exemplo de sua casa. Deuteronômio 6:7 diz o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Por isso que muitas famílias têm sido deterioradas, têm acabado. Os pais já não querem mais dedicar esse tempo de orientar, de ensinar e inculcar. Literalmente é abrir a cabeça, como se fizesse: espera aí, menino, deixa eu abrir tua cabeça aqui ao meio e deixa eu colocar esse dispositivo aqui na tua cabeça. Você vai ser programado para fazer isso. Por que que até hoje a cultura dos judeus tem sido respeitada? Quando o garoto tem 12 anos, que ele completa 12 anos, ele é levado na sinagoga para debater o Alcorão, com 12 anos. E não é fino não o livro deles, é grosso. Eles também batem forte, que para eles é a palavra de Deus, o Pentateuco, a Torá,
Outro dia, atendendo um cliente, eu encontrei um que é judeu. E ele dizendo que a Torá que é a palavra de Deus. E ele falando lá, ele sabe que onde ele foi comprar é um lar de um cristão. E ele dizendo, aqui está a Bíblia, nós estamos terminando de traduzir ela. Ele é judeu. Para ele, aquilo ali é a Bíblia. Quando o garoto completa 12 anos, ele chega lá e sabe aquilo de trás para frente, de frente para trás. Tudo que você perguntar, o garoto sabe. E por que que nós, como cristãos, não fazemos assim com nossos filhos? Por que que nós não abrimos a cabeça e colocamos a palavra de Deus? Amanhã ou depois, se você fazer isso com seu filho, orientá-lo diariamente, ensinar sobre o reino de Deus desde o início. Amanhã, quando ele for enfrentar a sua própria vida, ele estará forte e saudável para vencer, lutar, encarar qualquer que for a batalha da sua vida pessoal. Não estará se deixando levar por qualquer tipo de filosofias ou ensinos. A maioria não, um bom número de garotos que são cristãos, garotos, moças, rapazes, se distanciam, um bom número, de Deus, porque quando chegam na faculdade, em resumo, dizem que Deus não existe. É como se aquele passado todo dele, dentro de um lar cristão, estou falando nesse sentido, é como se tudo aquilo que ele aprendeu em sua infância não tivesse fundamento. E aí chega lá cada professor, cada filósofo com sua teoria e tantos outros filósofos, psicólogos, e aquele teu ensino parece que não adiantou nada. É necessário nós valorizarmos a nossa família. É necessário nós inculcarmos os ensinamentos da palavra de Deus em nossos filhos. A nossa caminhada nesta terra, ela deve ser orientada, ela deve ser pautada pela Bíblia Sagrada. Por que será que muitos de nossos jovens, infelizmente, até se perdem também para as drogas, para os vícios, seja ele de qual for a natureza? Você, pai, eu, nós precisamos orientar nossos filhos a serem submissos, tementes, obedientes ao nosso Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 20 a 25 diz: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo que significam os testemunhos de estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Os nossos olhos fez o Senhor, aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus,
para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Essa era a resposta que um pai dava a um filho que perguntava: o que fez o Senhor por nós? Você viu o relato? E hoje, o que Deus fez por você? Se seu filho perguntasse a você: o que Deus fez por você? O que foi, meu pai, que Deus fez em sua vida? O que você diria a ele? Qual a sua resposta? Será que pelo menos o pão de cada dia você tem dado? Não é apenas o alimento físico, material, o ensinamento da Bíblia diário, você tem dado isso a ele? Tem ajudado ele a suprir a sua carência espiritual? Se nós não temos feito isso, precisamos assim fazer, para que amanhã ou depois nossos filhos não venham ser perdidos por aquilo que o mundo os oferecer. Nós temos tudo para ter famílias consagradas, santificadas, salvas, perdoadas, libertas por Deus através de Cristo Jesus. A questão do ensinamento bíblico é de total e fundamental importância para formar o caráter do seu filho, que amanhã será o pai, ou a sua filha, que terá também a sua própria família. O que nós temos feito sobre o ensinamento da palavra de Deus? Nós temos a grande responsabilidade, não apenas de falar de Deus, não apenas de ir à igreja. Nós temos a grande responsabilidade de educá-los na justiça de Deus.